E foi dali que emergiram alguns temas que acabaram sendo pesquisados por mim, pela professora Miriam, Del Vecchio, alunos em TCC, né? Então, para sintetizar, por exemplo, mulheres nas redações, né? Emergiu dali, porque esses entrevistados falavam que a primeira geração de mulheres chegou na redação nos anos 60, das formadas em jornalismo e que frequentavam a redação, né? Porque antes as mulheres não frequentavam as redações, porque não era um lugar para uma moça de família, né? Digamos. Emergiu dali também a resistência nos espaços de entretenimento, que é um tema pouquíssimo estudado, né? Que como você não podia publicar nas redações, você publicava nos encontros nos bares e tudo mais. Publicava não, você contava para outro colega. Emergiu dali histórias bem particulares, por exemplo, o destino das 5 mulheres paranaenses que estavam em Ibiúna e foram presas no presídio de Tiradentes. Também emergiu dessa pesquisa e gerou um livro, né, como outros trabalhos. E foi dali que surgiu, então, o que a gente está pesquisando hoje, o jornal Panorama, de Londrina, que foi em 75, no finalzinho, né, quando começa ali a miragem democrática, tentando fazer justiça a essa experiência absurdamente incrível, né, de um jornal com os melhores jornalistas do Brasil, no então sertão paranaense. Né? E os 5 anos, que é o que a gente também está fazendo agora, do jornal Última Hora, aqui em Curitiba, um jornal apedrejado, né, talvez no dia 13 de maio de 1964, né, por estudantes secundaristas, e encerrando o único jornal que tinha alguma forma de oposição aqui ao governo militar. E foi desse percurso que emergiram nas conversas um fato muito curioso, daí acho que entra o André, né? Os jornalistas que foram caçados ou que foram impedidos de trabalhar, ou foram embora, né? Ou foram trabalhar na Grafipar, que vou falar outro diferente, ou foram trabalhar na Voz do Paraná, que era um jornal de igreja, com tendência de direita, mas que aceitava os temas da igreja progressista. Os indígenas, os pobres, as mulheres, a opção preferencial para os pobres, esses temas apareciam lá. Boias Frias, grandes temas ali daquele período. E uma outra turma foi para a Grafipar, onde se faziam muitas revistas pornográficas, mas os textos que vinham juntos eram textos de alto gabarito e revisados por grandes intelectuais aqui da cidade, que secretamente faziam a leitura desses textos. Era a turma do desbunde, que achava que o regime militar não era só uma questão política, passava pelo corpo, passava pela repressão dos costumes, e que era preciso também romper isso, né? A famosa frase que a Marta Suplicy disse alguns anos depois: a revolução passa pela cama. Se não houver igualdade ali, não vai haver em nenhum lugar. Essa frase ela disse em rede nacional, né? E era a síntese da turma que foi para a Grafipar. Não sei se eu consegui resumir bem, mas... Sim. André, e como que foi na prática o caminho que vocês traçaram até chegar a Grafipar, até chegar nessas revistas? Inclusive, se você puder falar de quais são as revistas foco da pesquisa de vocês no momento. Perfeito. Na verdade, eu conheci o Zeca quando eu fiz uma disciplina como aluno especial aqui no programa. Foi uma disciplina online até. E eu me questionava muito, assim, porque sobre essas mídias gráficas, essas mídias impressas, quer dizer, né? Porque quando a gente faz a faculdade, a gente ouve muito falar do Lampião da Esquina, né? O famoso Jornal do Rio de Janeiro. Mas eu me questionava muito, né? O que teve no Paraná nesse período, né? E acho que toda pesquisa surge a partir de um problema, né? De uma indagação. E foi isso que eu dividi com o Zeca numa conversa online. A gente não se conhecia pessoalmente ainda, e que eu queria trabalhar alguma mídia impressa, né? Mas eu não estava achando nada, até cheguei no Somos primeiro, num jornalzinho que tinha, e o Zeca falou assim: olha, tem alguns materiais aqui, né? Tem algumas revistas que fazem parte da Grafipar, eu estou fazendo um trabalho, e foi aí que eu conheci a Rose e a Ponto de Encontro. Na verdade, a Ponto de Encontro eu conheci primeiro, né? Foi o primeiro match que eu tive aí nessa produção aí da disciplina, que acabou virando meu projeto daí, né, de doutorado. Então, as duas revistas a Rose, né, que ela surge ali em 79, né, 78, 79, né, e ela é uma revista que, na verdade, ela é voltada para o público feminino, né, ela é voltada para as mulheres, mas a partir da edição 50 ou 51, não lembro certamente, bem certinho, mas é 50 ou 51, ela começa a ter um outro foco que é voltado, né, para o homossexual.
né? Voltado para homens gays, então tem essa mudança aí entre as edições. E a Ponto de Encontro é uma história até engraçada, porque eu acabo conhecendo nessas conversas, esses diálogos com o Zeca e com a Monique também, que é uma colega nossa, eu conheço a Peteca, né? Que é uma outra revista da Grafipar, e que recebia muitas cartas, né, Zeca? Ela recebia muitas cartas, né, de leitoras, e isso acabou gerando um movimento ali dentro que, pô, a gente tem um viés legal aqui, né? A gente tem uma dinâmica muito grande com esses leitores. E a Ponto de Encontro, ela tem muito essa ligação, né? Porque é uma revista que ela mesma se auto-intitula como trissexual, né? Porque ela é dividida em 3 partes. Então a gente tem a primeira parte que é voltado para as mulheres heterossexuais, a segunda parte voltada para homens heterossexuais, e a terceira parte, que é o que me interessa dentro da minha pesquisa, é a parte que eles chamam de elo, né? Que é voltado para homens e mulheres homossexuais, né? Então, assim, por isso que eles chamam de trissexual, né? Isso em uma época bem antiga, né? Bem antes dessas discussões que a gente tem hoje. Com certeza. A gente brinca, né? Será que ditadura, né? Será que a gente brinca com um termo neutro, né? Elo, né? Mas, de fato, eles têm essa última etapa ali, é uma parte mais reduzida mesmo da revista, Ponto de Encontro, a partir dessas breves análises, né, que eu tenho feito, mas que é realmente focado aí para esse outro público. Sim. Antes da gente partir para o lado sagrado, tem um atravessamento pop aqui que a gente anotou, que é o livro 1968, O Ano que Não Terminou, que é do Zuenir Ventura. Isso. E tem uma cena desse livro que eu acho que é a invasão do Jornal do Brasil, se não estiver enganado, que foi retratada naquela novela Senhora do Destino, não sei se vocês conhecem. Sim. A cena que eu já ouvi até o próprio Almoço era no Correio da Manhã. Ah, Correio da Manhã, que foi invadido em 67, era da Neomar Bittencourt, jogaram uma bomba, porque foi um jornal que promoveu o golpe, ele fez 2 editoriais pedindo que o Jango saísse, mas no dia seguinte, na semana do golpe, o Carlos Heitor Coni, que trabalhava lá, começa a fazer uma campanha contra os militares. Eles se colocam uma semana depois na oposição. E o jornal vai sofrer... Ela eles quebram o jornal, a Neomar Bittencourt vai embora, foi vivida pela Maria Gabriela na novela, né? É muito interessante essa história. Tem um texto do Rui Castro que diz assim, para o Correio da Manhã com uma lágrima. Um dos textos mais lindos e apaixonados sobre o jornalismo, que ele conta a experiência dele como jovem repórter aos 19 anos no jornal mais maravilhoso que o Rio de Janeiro podia ter, porque o Nelson Cavaquinho tomava cafezinho na frente, né? Autor do verso Tire Seu Sorriso do Caminho, um dos, né, Ju? E ele conta isso, mas para o Correio da Manhã com uma lágrima, que foi, assim, um jornal vitimizado mesmo pela ditadura, né?